Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno aqui. Só vou fazer esse vídeo para explicar como você vai fazer essa atividade que eu postei na semana passada. Então, olha só, eu entrei em uma turma aqui, no nono A. Você vai fazer o seguinte: você clica aqui em atividades para você ver quais são as atividades, e aí tem esse tópico aqui que eu coloquei para vocês. Nesse tópico de substâncias e misturas, você tem as atividades. Então, você vai lá, clica no tópico e você vem nas atividades que é para fazer. Começa sempre de baixo para cima. Ó, aqui tem um material sobre substâncias e misturas. Aí você clica nele e aí vai aparecer, ó, e colocando a descrição. Olá, queridos. Aqui embaixo tem um vídeo e dois mapas mentais. Aqui o vídeo e os dois mapas mentais. Estude e faça um resumo. Esse é o nosso segundo resumo. Então, olha só, o que você vai fazer? Você vai lá, clica no vídeo e ele vai te direcionar para o YouTube. Aí você assiste o vídeo, vê tudo bonitinho, faz suas anotações, depois você volta lá para a atividade. E aí você clica nos mapas mentais para você estudar. Vai abrir o mapa mental, você vê aqui de substâncias puras versus misturas, aí você estuda eles, né? Dá um zoom para você ver melhor, se você tiver no celular. E aí você vê o outro mapa mental, estuda ele também, lê tudo bonitinho. E aqui tem um resumo de substâncias puras e de misturas. O importante é você saber isso aqui, ó, substâncias simples e compostas, a diferença entre elas. E você também saber a diferença entre mistura homogênea e heterogênea. Essas são as principais coisas para você saber. E aí tá bom, então isso aqui você já fez. Você já estudou o material sobre substâncias e misturas. Aí você vai no próximo tópico, que é fazer o resumo. Resumos sobre o quê? Sobre aquilo que você estudou no vídeo e nos mapas mentais. Então aqui embaixo tem a opção adicionar e criar. Aqui no meu não vai aparecer as suas opções, porque o meu é de professor. Mas eu tenho aqui um print que os alunos me mandaram. E aí o que vai aparecer para você? Vai aparecer esse aqui, ó. Seu trabalho, aqui embaixo. Você clica em seu trabalho. Depois de clicar em seu trabalho, você vai clicar em anexar, adicionar anexo. Não é para clicar e marcar como concluído, senão você diz que concluiu, mas não tem nada. Aí eu vou ver que você fez o trabalho, eu clico lá e não aparece nenhum trabalho seu. Então você tem que adicionar o anexo, adicionar o seu resumo, né? Você faz um resumo, por exemplo, você fez lá no caderno, ou você fez no Word, e aí você vai adicionar. Então clique em adicionar anexo. Depois que você clicou aí, vai aparecer essas opções. E aí você pode, aqui embaixo, onde está marcado de azul, você pode criar um novo documento no Word, por exemplo, uma apresentação, um PDF. E o principal que vocês usam costuma ser aqui, tirar foto. Então você clica em tirar foto, aí ele vai abrir a tua câmera e aí você aponta para o resumo que você fez no caderno e tira foto. E depois clica em enviar. Se você não enviar, aí não tem como. Depois que você enviou, aí sim você vai marcar como concluída a atividade. E aí acabou, você já fez o teu resumo. E aí você volta para fazer as próximas atividades. Aqui, práticas de misturas, que é onde teve muitas dúvidas. Como você vai fazer? Olha só, tem aqui a descrição e também lá no mural eu coloquei um passo a passo de como você vai fazer. Você faz o seguinte, você clica em práticas e misturas, clica no documento e aí quando ele abrir vai aparecer esse aqui, ó. Você coloca teu nome, sua turma, lê tudo primeiro. Depois que você leu tudo, aí você começa a fazer. Então, olha só, você vai ver quais materiais que você precisa, aqui 10 copos, colher, areia, sal, açúcar. Não tem areia, faz com terra mesmo, não tem problema não. Ah, não tem o álcool. Tem que ter álcool, não é possível que você não tenha álcool ainda. Em período de pandemia você tem que ter álcool. E aí você vai colocar um número, né, em cada copo, de 1 a 10. Coloca uma fita crepe e você escreve em cima. Depois que você fez isso, aí você vai fazer essas misturas aqui, ó. No primeiro copo, você vai colocar areia e sal. Aí depois que você colocou, aí você faz isso em todos os outros, ó. No segundo, água e sal. No terceiro, água e areia. No quarto, água e areia e sal. Faz isso em todos. E aí aqui do lado, na terceira coluna, está escrito número de componentes, substâncias. Você vai escrever quantas substâncias tem. Por exemplo, aqui em areia e sal, você tem quantas substâncias? Você tem a substância areia e você tem a substância sal. Pronto, duas. E aí você, aqui do lado, na quarta coluna, é número de fases. Faltou o N aqui por causa da formatação. Número de fases é você vai colocar quantas fases tem. Por exemplo, aqui água e sal.
Quando você mistura água e sal, você consegue ver a água? Vê. Você consegue ver o sal? Não. Se dissolveu, você não consegue ver. Então você só vê uma fase, aí você coloca um. Na última coluna aqui tem classificado como. Aí você vai dizer se essa mistura é homogênea ou heterogênea. Por exemplo, a da água e sal, você só consegue ver uma fase, então obviamente ela é homogênea. Se você visse mais de uma fase, aí ela seria heterogênea. Aí você escreve aqui do lado. Depois disso, de você preencher a tabela, você vai responder essas perguntas aqui, ó. Ah, tá. Você tem que tirar uma foto dos copos e colocar aqui. Aí você faz o seguinte, lá no Word tem, lá no Google Docs, né, na verdade, que é esse documento aqui, tem uma parte de inserir. Você clica lá em inserir e aí você vai conseguir colocar a imagem, tá? Então tira foto e clica lá em inserir e você consegue colocar essa imagem aqui no próprio documento. Aí tá, aí você responde as perguntas. E aí, claro, as perguntas é contigo mesmo, né? Tem uma aqui que é para você fazer um desenho. Cadê? Aqui é a 4. A 4. Você vai desenhar, desenhe, ou desenha aqui mesmo, se você conseguir. É possível você desenhar aqui mesmo. Ou então você desenha no caderno, tira foto e cola aqui, tá bom? Então essa atividade não tem muita dificuldade. O problema é você ler, você tem que ler, não tem como. Leia que você vai conseguir. Aí qualquer dificuldade você pergunta lá na plataforma. Agora, o último, opa, voltando. O último aqui é a lista de exercícios. Aqui na lista de exercícios é quando você já fez tudo e aí você vai responder as questões. Aí você clica aqui e vai lá responder as questões. Vai abrir o Google Formulário, né? E você vem lá, primeira pergunta, segunda, terceira e vai respondendo. Depois de responder tudo, você coloca em enviar. E acabou, não tem mais o que fazer. Tá certo? Então, dessa forma que você vai fazer as atividades, não tem dificuldade. Mas se ainda assim você tiver dificuldade, pergunta lá no grupo, lá na plataforma, que eu te respondo, tá certo? Então, valeu, abraço.